Olá, torcedor apaixonado por futebol. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Antes de começar, pedimos que se inscreva no canal e deixe seu like para receber mais notícias do Fluminense. O anúncio deste possível mega investimento explode como um gol no ângulo. O dono do PSG, em conversas avançadas com Mário Bittencourt, proprietário do Fluminense, deslanchou uma proposta de nada menos que 920 milhões para adquirir o clube carioca. A notícia, que ecoa pelos corredores do futebol brasileiro, agita o mercado e traz uma adrenalina imediata aos torcedores tricolores e rivais. Quem imaginaria que um investimento dessa magnitude engatilharia o rumo de uma instituição centenária? O CEO do PSG, com vistas fixas no Maracanã, revela admiração profunda pelo Fluminense. Não está apenas abrindo carteira, está abrindo um capítulo de respeito a uma história vitoriosa. A fala diz muito mais do que números, vislumbra a tradição, raça e autenticidade de um clube de elite. Em campo, trata-se de uma declaração: vejo potencial, vejo alma. E essa alma pode virar fortuna. Hoje, o Fluminense ocupa a sexta colocação no Campeonato Brasileiro 2025, com 20 pontos em 11 jogos, mantendo uma média pontual de 60,6% e caminhando firme entre os líderes. Exibindo solidez tática sob o comando de Renato Gaúcho, já mostrou força no Mundial de Clubes ao empatar com Borussia Dortmund e eliminar gigantes como Inter e Al Hilal antes de perder a final para o Chelsea. Esse feito traz uma aura de credibilidade ao investimento. O time provou seu valor em palco global. O elenco, com valor de mercado calculado em 86,15 milhões de euros segundo o Transfermarkt, é compacto diante dos padrões internacionais, mas possui experiência e equilíbrio. Thiago Silva, com 40 anos, assume liderança dentro de campo e na defesa, mantendo o time com rigidez tática. João Arias, com dribles incisivos, e Agustín Canobio, contratação recente por cerca de 6 milhões de euros, trazem criatividade e velocidade ao sistema ofensivo. Completando o cenário, o elenco soma 36 atletas, média de idade de 28,1 anos, com 10 estrangeiros, representando quase 28% do plantel. É um conjunto maduro, experiente, pronto para evoluir. E o aporte financeiro do PSG pode ser a faísca que acende a próxima revolução técnica e estrutural. Se a negociação avançar, a logística muda de patamar. Fluminense poderá investir em categorias de base, aparelhos de última geração, centro de excelência e até estruturas paralelas no CT, todas as áreas onde PSG já lidera na Europa. Imagine um CT remodelado, com tecnologia de ponta, gerando atletas e sincronizando performances. O reflexo disso em campo seria imediato: movimentação tática, recuperação, individual e coletiva em nível internacional. Renato Gaúcho, estrategista ciente do peso do elenco, recebe reforços não só em relação a números, mas ao psicológico. Com respaldo milionário, entraria numa zona de conforto e ambição. A pressão, antes contida, se intensificaria, e a expectativa da torcida subiria. Objetivo? Título: Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Não bastasse o Mundial de Clubes, o troféu doméstico exigirá força máxima. A torcida, um ativo pulsante, reage como se fosse decisão, lota arquibancadas, inflama ruas, cria ritual de apoio, é como uma semifinal antecipada. O mecenas francês, de dentro da gestão do PSG, não compra apenas o clube, compra paixão, tradição, identidade. E a torcida sente-se valorizada. Uma atmosfera que não tem preço e ressoa no próprio futebol, motivando atletas, exigindo resultado. No gramado, o impacto tático tende a ser visível. Com a injeção de recursos, um paredão defensivo ao estilo europeu surge como horizonte, laterais com fôlego, zagueiros de elite, linhas ajustadas e compacta pressão. No meio, a dinâmica ganha densidade, mais opções, variações de posicionamento, criatividade. No ataque, placas de sinalização para finalizadores, Cano, Arias e Canobio precisariam de apoio e desafogo para romper marcas. No vestiário, o novo pacto se forja. Jogadores sentem a responsabilidade com o aumento do investimento. Um clima de "vamos fazer história" substitui o discurso de sobrevivência. E isso reverbera no campo.
Cada bola disputada, cada marcação, será encarada como prova de liderar essa transição. A postura muda, a disciplina tática evolui, o coletivo passa a operar com precisão. Internamente, a estrutura administrativa reformula seus horizontes. O Conselho Deliberativo, executivos, comissão técnica e equipe de análise de desempenho se reorganizam. Orientados por um plano estratégico com metas anuais, a gestão de crise passa a ser prevenção. O clube adota métricas, relatórios, análise de performance e indicadores de retorno. O futebol vira produto global. Externamente, o Fluminense rompe barreiras geográficas. Parcerias internacionais, intercâmbios e convites para torneios europeus podem acontecer. O nome se torna atraente, passa a estar nos roteiros de amistosos de alto nível. A marca se expande, e o torcedor fora do Norte e Nordeste ressurge. O iconismo tricolor entra na vitrine mundial. Internamente ao brasileiro, os rivais encaram uma nova realidade. Opposition, como no jargão europeu, passa a ser estudado mais a fundo. Fluminense deixa de ser figurante e passa a ser referência. E isso não se restringe ao campo. Rivalidades ganham novos contornos, pressões de mídia se intensificam, cobertura cresce e o marketing flui em alta frequência. Milhões apostados em um projeto que, se bem orquestrado, pode trazer ao Fluminense seu reinado perdido. Um reinado que invoca taças, títulos, respeito e protagonismo latino-americano. O gol ainda está aberto, mas a final se avizinha. O torcedor pressente que a bola já está no bico da grande área, pronta para ser redesenhada. Este é apenas o prenúncio de uma história em construção. O relógio avança. A proposta de 920 milhões é apenas alargada. Resta agora ver se a trocação de ideias avança, se o acordo supera todos os entraves, e se o Fluminense entra nessa nova fase com o pé no barrete. O Fluminense, ao aceitar essa proposta milionária, não apenas se transformaria em SAF, Sociedade Anônima do Futebol, sob o comando de um dos grupos mais poderosos do planeta, mas também mudaria o eixo do futebol nacional. A hegemonia de investimentos, até então dominada por clubes paulistas e pelo Flamengo, teria um novo concorrente à altura. A força do tricolor carioca ultrapassaria os limites do Rio de Janeiro e ressoaria como potência emergente na América do Sul. O cenário do Brasileirão 2025 mostra um clube que, mesmo com limitações financeiras, já compete em alto nível. Se em campo o desempenho é digno, fora dele o salto seria brutal. O dinheiro do Catar, por trás do PSG, tem histórico de transformar instituições comuns em impérios globais. No caso do Fluminense, há ainda o fator humano, a tradição, a torcida, a alma vibrante que pulsa nas Laranjeiras. A soma de capital e identidade pode ser explosiva. Além disso, a negociação criaria precedentes no futebol brasileiro. Um clube tradicional sendo comprado por uma potência do Oriente Médio não é apenas uma transação, mas um marco. Times menores passariam a sonhar com o mesmo destino, enquanto os grandes se obrigariam a reagir. Seria uma nova era de disputa, onde gestão, visibilidade e capacidade de atrair investidores ganhariam protagonismo tanto quanto os resultados em campo. Os primeiros reflexos desse novo momento poderiam ser vistos na janela de transferências. Reforços de peso, antes inalcançáveis, estariam ao alcance. Jogadores sul-americanos de elite, jovens promessas africanas e até atletas encostados em grandes ligas poderiam desembarcar no Rio. Não mais por empréstimos curtos ou negociações complicadas, mas por aquisição direta. O Fluminense, enfim, teria poder de barganha. E não se trata apenas de contratar. A base tricolor, historicamente forte, teria estrutura para se tornar um celeiro de talentos de primeira linha. Centros de treinamento de alto rendimento, equipe multidisciplinar, soltos internacionais, intercâmbios com o PSG e monitoramento tecnológico colocariam Xerém no mapa global da formação. De lá, sairiam os próximos grandes nomes do futebol mundial, lapidados com precisão. Outro impacto inevitável seria o marketing. A marca Fluminense, tão respeitada no Brasil, ganharia novos contornos. Campanhas globais, produtos licenciados, acordos comerciais com multinacionais e aparições em mídias internacionais colocariam o clube em outro patamar de exposição.
Jogos com camisas especiais, parcerias com clubes irmãos e aparições em torneios internacionais deixariam de ser exceção. O torcedor veria seu time onde antes só via europeus. Renato Gaúcho, um dos símbolos desta atual fase, teria sua carreira elevada a um novo nível. Treinar um clube com padrão europeu de gestão e recursos seria uma experiência inédita para o técnico, acostumado aos altos e baixos do futebol nacional. Com um elenco competitivo e estrutura de ponta, teria todas as armas para buscar não apenas títulos nacionais, mas uma obsessão antiga, a Libertadores da América, com sobras. A relação com a torcida também passaria por transformação. Acesso ao clube, programas de sócio-torcedor, comunicação digital e presença em jogos seriam reinventados. Aplicativos com realidade aumentada, transmissões alternativas, interação com os bastidores e experiências personalizadas se tornariam comuns. O torcedor se sentiria mais próximo, mais ativo, mais parte de um projeto grandioso. Por outro lado, a pressão cresceria. Com milhões investidos, a paciência diminuiria. Cada derrota seria analisada com lupa, cada tropeço viraria manchete. Os bastidores exigiriam profissionalismo absoluto, com metas, relatórios e cobranças. Jogadores e comissão técnica viveriam sob constante avaliação. O glamour viria junto com a cobrança. A era da romantização daria lugar à profissionalização total. Resta saber como reagirão as outras forças do futebol brasileiro. Clubes como Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro, que investiram pesado nos últimos anos, podem sentir a chegada de um novo titã como uma ameaça. A competição por atletas, patrocínios e visibilidade se acirraria. O Brasileirão passaria a ser um verdadeiro ringue de bilionários. E o torcedor, esse sim, seria o grande vencedor, assistindo a um espetáculo de altíssimo nível. Enquanto isso, nos bastidores das Laranjeiras, a movimentação não para. Conselheiros, investidores, jornalistas e dirigentes discutem cláusulas, prazos e percentuais. A proposta de 920 milhões não é apenas uma cifra, é uma virada de chave. Mário Bittencourt, ciente do momento histórico, se equilibra entre a emoção de um torcedor e a responsabilidade de um presidente que pode mudar a história do clube para sempre. A cidade do Rio de Janeiro também sentiria o impacto. A revitalização do entorno do Maracanã, o turismo esportivo, os eventos internacionais e a geração de empregos seriam apenas parte dos frutos colhidos. O Fluminense deixaria de ser apenas um clube, viraria um símbolo de transformação urbana, cultural e econômica. O futebol, mais uma vez, seria o motor de uma revolução maior. Nas redes sociais, os torcedores já vivem a ansiedade. Perfis temáticos, influenciadores e páginas esportivas discutem cada detalhe da proposta. As hashtags #NovoFluminense e #FlusalBilionário tomam conta dos trendings. Entre memes, análises e especulações, uma coisa é certa, ninguém está indiferente. A nação tricolor vive uma expectativa que não se via há décadas. A história, no entanto, ainda está sendo escrita. Reuniões estão marcadas, documentos sendo analisados e propostas ajustadas. Tudo depende de detalhes, cláusulas, acertos jurídicos. Mas a chama foi acesa. E o torcedor sabe, quando o Fluminense entra em campo com alma, camisa e agora dinheiro, tudo pode acontecer. Inclusive, um novo domínio no futebol mundial. O Fluminense, ao aceitar essa proposta milionária, não apenas se transformaria em SAF, Sociedade Anônima do Futebol, sob o comando de um dos grupos mais poderosos do planeta, mas também mudaria o eixo do futebol nacional. A hegemonia de investimentos, até então dominada por clubes paulistas e pelo Flamengo, teria um novo concorrente à altura. A força do tricolor carioca ultrapassaria os limites do Rio de Janeiro e ressoaria como potência emergente na América do Sul. O cenário do Brasileirão 2025 mostra um clube que, mesmo com limitações financeiras, já compete em alto nível. Se em campo o desempenho é digno, fora dele o salto seria brutal. O dinheiro do Catar, por trás do PSG, tem histórico de transformar instituições comuns em impérios globais. No caso do Fluminense, há ainda o fator humano, a tradição, a torcida, a alma vibrante que pulsa nas Laranjeiras. A soma de capital e identidade pode ser explosiva. Além disso,
a negociação criaria precedentes no futebol brasileiro. Um clube tradicional sendo comprado por uma potência do Oriente Médio não é apenas uma transação, mas um marco. Times menores passariam a sonhar com o mesmo destino, enquanto os grandes se obrigariam a reagir. Seria uma nova era de disputa, onde gestão, visibilidade e capacidade de atrair investidores ganhariam protagonismo tanto quanto os resultados em campo. Os primeiros reflexos desse novo momento poderiam ser vistos na janela de transferências. Reforços de peso, antes inalcançáveis, estariam ao alcance. Jogadores sul-americanos de elite, jovens promessas africanas e até atletas encostados em grandes ligas poderiam desembarcar no Rio. Não mais por empréstimos curtos ou negociações complicadas, mas por aquisição direta. O Fluminense, enfim, teria poder de barganha. E não se trata apenas de contratar. A base tricolor, historicamente forte, teria estrutura para se tornar um celeiro de talentos de primeira linha. Centros de treinamento de alto rendimento, equipe multidisciplinar, soltos internacionais, intercâmbios com o PSG e monitoramento tecnológico colocariam Xerém no mapa global da formação. De lá, sairiam os próximos grandes nomes do futebol mundial, lapidados com precisão. Outro impacto inevitável seria o marketing. A marca Fluminense, tão respeitada no Brasil, ganharia novos contornos. Campanhas globais, produtos licenciados, acordos comerciais com multinacionais e aparições em mídias internacionais colocariam o clube em outro patamar de exposição. Jogos com camisas especiais, parcerias com clubes irmãos e aparições em torneios internacionais deixariam de ser exceção. O torcedor veria seu time onde antes só via europeus. Renato Gaúcho, um dos símbolos desta atual fase, teria sua carreira elevada a um novo nível. Treinar um clube com padrão europeu de gestão e recursos seria uma experiência inédita para o técnico, acostumado aos altos e baixos do futebol nacional. Com um elenco competitivo e estrutura de ponta, teria todas as armas para buscar não apenas títulos nacionais, mas uma obsessão antiga, a Libertadores da América, com sobras. A relação com a torcida também passaria por transformação. Acesso ao clube, programas de sócio-torcedor, comunicação digital e presença em jogos seriam reinventados. Aplicativos com realidade aumentada, transmissões alternativas, interação com os bastidores e experiências personalizadas se tornariam comuns. O torcedor se sentiria mais próximo, mais ativo, mais parte de um projeto grandioso. Por outro lado, a pressão cresceria. Com milhões investidos, a paciência diminuiria. Cada derrota seria analisada com lupa, cada tropeço viraria manchete. Os bastidores exigiriam profissionalismo absoluto, com metas, relatórios e cobranças. Jogadores e comissão técnica viveriam sob constante avaliação. O glamour viria junto com a cobrança. A era da romantização daria lugar à profissionalização total. Resta saber como reagirão as outras forças do futebol brasileiro. Clubes como Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro, que investiram pesado nos últimos anos, podem sentir a chegada de um novo titã como uma ameaça. A competição por atletas, patrocínios e visibilidade se acirraria. O Brasileirão passaria a ser um verdadeiro ringue de bilionários. E o torcedor, esse sim, seria o grande vencedor, assistindo a um espetáculo de altíssimo nível. Enquanto isso, nos bastidores das Laranjeiras, a movimentação não para. Conselheiros, investidores, jornalistas e dirigentes discutem cláusulas, prazos e percentuais. A proposta de 920 milhões não é apenas uma cifra, é uma virada de chave. Mário Bittencourt, ciente do momento histórico, se equilibra entre a emoção de um torcedor e a responsabilidade de um presidente que pode mudar a história do clube para sempre. A cidade do Rio de Janeiro também sentiria o impacto. A revitalização do entorno do Maracanã, o turismo esportivo, os eventos internacionais e a geração de empregos seriam apenas parte dos frutos colhidos. O Fluminense deixaria de ser apenas um clube, viraria um símbolo de transformação urbana, cultural e econômica. O futebol, mais uma vez, seria o motor de uma revolução maior. Nas redes sociais, os torcedores já vivem a ansiedade. Perfis temáticos, influenciadores e páginas esportivas discutem cada detalhe da proposta. As hashtags #NovoFluminense e #Flusal Bilionário tomam conta dos trendings.
Entre memes, análises e especulações, uma coisa é certa, ninguém está indiferente. A nação tricolor vive uma expectativa que não se via há décadas. A história, no entanto, ainda está sendo escrita. Reuniões estão marcadas, documentos sendo analisados e propostas ajustadas. Tudo depende de detalhes, cláusulas, acertos jurídicos. Mas a chama foi acesa. E o torcedor sabe, quando o Fluminense entra em campo com alma, camisa e agora dinheiro, tudo pode acontecer. Inclusive, um novo domínio no futebol mundial. Fala torcedor tricolor, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Fluminense em Foco e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Flusão de forma exclusiva. Bora continuar! O relógio gira e os bastidores seguem pegando fogo. A proposta de 920 milhões ainda está em fase de análise jurídica, mas o tom da conversa já não é mais de sondagem, é de planejamento. Enquanto os advogados finalizam as minúcias e o comitê gestor traça o modelo de transição, a realidade se impõe. O Fluminense está a um passo de se tornar o clube brasileiro com maior aporte financeiro da história. E isso muda absolutamente tudo. Se confirmada, a venda marcará o fim de uma era e o início de outra. A era da sobrevivência dá lugar à era da ambição. Sai a escassez, entra a abundância. O clube que formou craques como Thiago Silva, Marcelo e Fred agora passa a mirar a excelência europeia. Uma nova geração de torcedores crescerá vendo o Fluminense entre os protagonistas do futebol mundial, não apenas em campo, mas também nas estruturas, nos bastidores e nas vitrines internacionais. O impacto dessa movimentação transcende o futebol. O Fluminense pode virar estudo de caso, benchmark de gestão moderna no esporte brasileiro. E, nesse processo, cada peça conta: diretoria, torcida, atletas, comissão técnica e parceiros. Todos serão chamados a fazer parte de algo maior do que o clube já viveu, uma reconstrução que parte da tradição, mas mira no futuro. É o reencontro do Fluminense com o seu próprio tamanho. Um clube que sempre teve alma de gigante, mas que por vezes foi freado pelas circunstâncias. Agora, com dinheiro, estrutura e visibilidade em mãos, a balança muda de lado. O que antes era utopia, vira projeto. O que era projeto, agora tem cronograma. E o cronograma aponta para uma nova fase que já começa a ganhar contornos de realidade. No meio de tudo isso, o torcedor é quem vibra mais alto. Porque sabe que por trás dos números e negociações há um sonho que nunca morreu. Um sonho de ver o Fluminense no topo, respeitado, temido e admirado em cada canto do planeta. E se depender da paixão de milhões, da história centenária e da ousadia que sempre moveu o tricolor das Laranjeiras, esse sonho está prestes a se tornar o novo padrão. Trazemos notícias atualizadas do Flusão todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Fluminense. Até o próximo vídeo.